Palavras de Meishu Sama. Importância espiritual do Museu de Hakone. Publicado no livro O Tempo Chegou. Importância espiritual do Museu de Hakone. Até agora, não dei as devidas explicações sobre o significado em sentido espiritual do Museu de Arte que edifiquei em Hakone. Ao pisarmos essa terra, aproximamo-nos do mundo espiritual nela reinante. E esse é o primeiro efeito que tal museu exerce sobre nós, o que até justifica o quanto ele é necessário. Trata-se de um local onde existe muita luz e, por isso, só o fato de alguém entrar em contato com essa terra já é motivo para a pessoa ter o seu corpo espiritual bastante purificado. No período da edificação do Museu de Arte, tudo correu muito depressa, segundo o próprio plano de Deus. Não há exemplo no mundo de outra construção que tenha se dado de forma tão rápida quanto essa. Hoje em dia, de modo geral, a maioria das pessoas influentes socialmente não se interessa por religião, nem chegando sequer a tocar nesse assunto. Mas agora, com a inauguração do Museu de Hakone, será despertado em muitos o desejo de apreciar as suas obras de arte, o que levará a aumento gradativo do número de seus visitantes. Só o seu acervo de porcelanas chinesas já é suficiente para o Museu de Hakone poder ser considerado um dos melhores do mundo. Entretanto, tais coleções não advêm de trabalho humano. Nesse ponto, foi Deus quem trabalhou muito. As obras de arte expostas em Hakone geram nas pessoas um impacto bem profundo. Claro, purificam-lhes o espírito. Por isso, que quem visita o Museu de Hakone, uma só vez que seja, jamais se esquece da visita que fez. E cada vez que se lembra dela, seu espírito, através do próprio fio espiritual, que liga a pessoa a esse local sagrado, vai sendo purificado, pouco a pouco, mesmo que não se tenha consciência desse fato. Dessa forma, quando esses visitantes ouvirem falar a respeito dos ensinamentos da messiânica, irão mudar paulatinamente, até mesmo aqueles que jamais demonstraram o menor interesse em relação ao assunto. E Hakone vem se tornando um museu famoso, com um número de visitantes cada vez maior. Entretanto, deve-se destacar que, em especial, no tocante a questões religiosas, são as pessoas mais influentes que necessariamente precisam entendê-las, o que não invalida o fato de que o ideal mesmo seria todos se interessarem. Porém, na realidade, são as classes dirigentes que precisam ser tocadas, já que cabe a elas exercer maior influência no sentido de modificações de caráter social. Caso contrário, o mundo não poderá ser salvo verdadeiramente. Mas Deus criou um museu justamente para isso, para fazer com que aspectos de sentido espiritual viessem a ser compreendidos. Os que entram em contato com a terra de Hakone se aproximam do mundo espiritual nela existente. Eis o primeiro efeito que o Museu de Arte exerce sobre quem o visita. Como já mencionei antes, é nesse sentido que ele é tão necessário. Quando alguém não se mostra capaz de compreender assuntos relativos a Deus, é porque o próprio espírito secundário da pessoa está em atuação, criando-lhes obstáculos nesse sentido. São pouquíssimos os que não possuem a capacidade de entender verdadeiramente. O que acontece é que muitos entendem, mas mesmo assim não demonstram o menor interesse, apesar de receberem de Deus as mais inúmeras graças. Algo impede essas pessoas de ingressar na fé. É o espírito secundário delas atrapalhando-lhes o caminho.
E quando uma pessoa se encontra nessas condições, mesmo que haja 9 pontos positivos, ao ler um único artigo negativo publicado em jornais, ou mesmo ao ouvir qualquer comentário maledicente, isso já vem a ser o suficiente para levar à anulação daqueles 9 pontos favoráveis. Basta um negativo para eliminar 9 positivos. Fato que se deve a meros cochichos do espírito secundário, diretamente no ouvido de alguém. Assim sendo, vê-se que o ideal vem a ser o enfraquecimento da força que o espírito secundário pode exercer. Mas, para isso, é preciso que se pise na terra sagrada de Hakone, o que, aliás, é sempre muito bom. No entanto, pessoas ilustres e intelectuais não querem essa aproximação de jeito nenhum. Só que, por outro lado, trata-se de pessoas que cultivam um apreço especial por arte. Aspecto esse que vai atraí-las até Hakone, onde o próprio mundo espiritual no local tem muita luz, o que, consequentemente, gera o enfraquecimento da atuação de espíritos secundários. Portanto, visitar Hakone é sempre excelente, seja lá por que motivo for. Só o simples fato de alguém ir até esse local já é ótimo. O Museu de Arte de Hakone costuma deixar uma forte impressão nas pessoas, exercendo diretamente sobre seus espíritos uma influência bastante considerável. Ao apreciarem as obras ali em exposição, é como se os visitantes colocassem o próprio espírito nelas, impregnando-as de luz, assim como se estivessem colocando em cada peça um oricari. Então, aqueles que já tiveram a oportunidade de apreciar essas obras, cada vez que se lembrarem delas, irão se purificar através de luz espiritual, a qual, mesmo sendo invisível, manifesta uma força incrível. É claro que os nossos adeptos procuram incentivar pessoas a conhecer o Museu de Arte. Mas agora, tendo ciência do significado espiritual dessa questão, vão ter mais força ainda, em suas próprias palavras, quando convidarem alguém para visitar Hakone. No entanto, mesmo assim, existe um aspecto negativo que noto nas pessoas em geral. Elas têm cabeça ruim. Em termos superficiais, até que se poderia considerar terem cabeça boa, mas no meio não é o que ocorre. Superficialmente aparentam ser espertas, entretanto, no centro, nota-se que são ignorantes, fator que se deve à existência de nuvens na cabeça. Porém, quando alguém vai a Hakone, tais nuvens tendem a diminuir bastante, fato que ocorre da seguinte forma. Quando o visitante retorna à sua casa e se lembra da visita que fez ao Museu de Arte, exatamente nesse momento, conecta seu espírito com Hakone através de fios espirituais, e com isso vai purificando as suas próprias nuvens. Dessa forma, só o fato de alguém pensar em mim já é suficiente para a pessoa purificar. E quanto mais se lembrar, mais purificada e evoluída se tornará.